Oi, oi. Mais uma vez eu aqui de novo com outro relatinho de maledites e maleditos. Só que esse tem um final triste, gente. Já vou deixar aqui avisado. Caso haja algum gatilho em vocês, né? Se tem alguma coisa aí, esse vídeo pode trazer gatilhos, tá? Então, melhor não ver. Bom, bora lá ver o que traz esse relato. Olá, vamos pro relato então? Gente, esse relato ele é um pouco triste, então se você tem algum probleminha aí com certos gatilhos, já vou avisando, tá? Eu não li tudo, mas tem umas partes meio pesadinhas que eu fiquei meio ruim. Enfim, olá Lu, me chamo fulano, peço que não leia o meu nome e não revele a ninguém. Pode me chamar por fulano e todos aqui também por fulano, já que de repente alguém vendo esse vídeo pode associar a mim pelos fatos ocorridos. Bom, nasci no Rio de Janeiro, eu e meu irmão, do qual quero homenagear aqui através desse relato. E somos de uma família onde somos em 10 filhos. Sim, 10 filhos. Porém, eu e meu irmão somos os únicos que fomos filhos de um outro homem antes que minha mãe se casasse com o atual marido dela e pai dos meus outros 8 irmãos. Lu, tudo que vou relatar aqui é verídico. Eu vivi isso. Posso te afirmar com toda certeza da veracidade do que irei relatar. Meu pai morreu quando eu ainda era criança. Meu irmão mal lembra dele, pois também era muito pequeno na época. Então, por ser mais novo do que eu, ele tem poucas lembranças do pai. Eu ainda lembro muito de algumas coisas. Me lembro dos nossos passeios, de ele sempre me pegar, me levantar para cima e ficar girando, brincando de carrinho comigo. E ele era um pai incrível, Lu. De fato, ele era um pai muito incrível. Mas, infelizmente, meu pai foi acometido a uma doença terminal, que você já deve imaginar qual, né? E este veio a desencarnar. Eu, como era criança, não entendia muito das coisas. Lu era pequeno, deveria ter uns 4 anos para quase 5, acho. E meu irmão, uns 3 aninhos no máximo. E eu sentia muita falta do meu pai. Só que minha mãe logo resolveu casar-se novamente. E Lu, quando minha mãe se casou, ali começou o nosso inferno. Eu e meu irmão começamos a apanhar do meu padrasto. E o pior de tudo é que minha mãe sabia, via e não fazia nada. Ela simplesmente não fazia nada. Ele nos fazia fazer coisas de adulto, botava nós para fazer coisas de adulto. E tudo que acontecia de errado, nós éramos ocupados de tudo. Nos deixava de castigo sem comer, sem beber nada. Simplesmente sem comer e sem beber. Apenas por capricho. Tinha vez de ele obrigar a gente a se encostar na parede de costas para ele, aonde ele nos batia muito, com cintas. E uma das vezes, ele quase arrancou a orelha do meu irmão, que chegou ao ponto de estalar e sair sangue, meio que rasgou a orelha dele, Lu. Ai, gente, o problema é que eu também tenho gatilho com esses tipos de relato. Lu, essas surras eram constantes.
Eu e meu irmão nós pensávamos muito em fugir de casa e morar na rua, pois a gente achava que na rua seria melhor para nós. Pois todo dia era uma surra, Lu. E para esconder as marcas, o que ele fazia com a gente, nossa mãe colocava roupa quente na gente, sabe? Pra gente ir pra escola, mesmo dando dia quente. E aí de nós, se falasse alguma coisa, tínhamos que nos manter calados. Lu, isso ocorreu por muitos anos. Até que eu e meu irmão começamos ali na fase da adolescência. Mas tu acha que isso parou? Não. As surras, até os 10 anos, eram frequentes, diárias. Todo dia a gente apanhava, ou fosse por uma coisa que esquecêssemos de fazer, ou fosse porque um irmão nosso caísse ou se machucasse, a culpa sempre era nossa, minha e do meu irmão. E minha mãe, nada fazia. Até que, com os 12 anos, meu ali, e meu irmão com os 9 para 10 ali, decidimos fugir, Lu. A gente já não aguentava mais aquilo. Nós tínhamos marcas pelo corpo, cicatrizes. E Lu, muitas vezes que passamos fome, sentindo o cheiro da comida sendo feita por nossa mãe, ouvindo o barulho deles sobre a mesa, comendo, almoçando, jantando com os nossos irmãos e nós lá, trancados de castigo num quarto. Você pode achar que talvez eu esteja exagerando, mas não, Lu. Eu não estou exagerando. Tudo isso é real. E eu te afirmo, isso me causou muitas sequelas, mas não no corpo só, na alma. Talvez hoje eu tenha me tornado um maledito. E muitas pessoas que se tornam maleditos, às vezes muitos não sabem o porquê aquela pessoa se tornou. Sim, chegou uma época que eu passei a enfrentar o meu padrasto. Cheguei até a tacar fogo na casa deles. Já que tudo que eles fizeram para mim pelo meu irmão, Lu, a vida toda foi maltrato. Roubaram o que era de herança nosso. Minha mãe gastou tudo com ele e drogas, pois esses se viciaram. E assim, eu e meu irmão decidimos seguir nossas vidas. Cada um pegou sua mochilinha e saímos, Lu, pé na estrada. E a nossa vida não foi fácil. Ficávamos um dia aqui, um dia ali, na casa de um amigo. Até que começamos a fazer biquinhos, trabalhos. E conseguimos ali ganhar uns troquinhos para nos alimentar. Até que de repente, o pai de um grande amigo meu cedeu um quarto pra gente, alugado. E eu e meu irmão fomos. E lá nós tínhamos que batalhar muito para dar conta, sabe? De comprar comida e pagar o aluguel ali pro pai do nosso amigo. Não foi fácil, Lu. Foi muito difícil. Às vezes a gente vendia coisas nos semáforos. Muitas vezes a gente pedia nas casas. Outras vezes a gente oferecia para cortar grama, para capinar um quintal, ou até mesmo para limpar, tirar lixos. E assim fomos indo. Lu, eu me casei, tive filhos. Meu irmão também conseguiu se casar, ter filhos. Constituímos uma família. Mas a maledite da nossa mãe, ela fingiu que nunca fez nada pra gente, sabe? Agiu assim de forma como se nunca aconteceu nada de errado. E ainda nos julgava, dizia que nós éramos ingratos, que nós que fomos pessoas más. E isso me fez me tornar uma pessoa ainda pior do que eu era, Lu. Acabei por cair em vícios de álcool,
e também de coisas ilícitas, o que me levou à decadência. Meu irmão também pegou um caminho que não teve volta, Lu. Meu irmão, depois de casado, nesse caminho, onde ele estava tentando se libertar, sabe? Ele tentava. E eu via nele o esforço. Mas, mesmo assim, a vida castigou ele, tirando dele a sua vida. E, mais uma vez, meu irmão foi maltratado pela vida. E eu me questiono, Lu, por que tem pessoas que vêm no mundo só para sofrer e outras não? Foi tanto sofrimento, sabe? Quantas noites eu e meu irmão dormimos na rua? Quantas noites passamos fome, frio? Quantas vezes nos molhamos? Perdemos parte das nossas roupas, pois não tinha como a gente lavar. Conforme a gente ia usando bastante, a gente acabava por jogar fora. Até que meu irmão conseguiu um trabalho digno, começou a trabalhar, teve sua família, e eu fiz a minha. Mas eu fiz a borragem de perder minha família, as pessoas que eu mais amava. E hoje eu sou uma pessoa amarga. E não posso dizer que sou feliz, pois eu guardo tantas dores dentro do meu peito, pois eu sei que meu irmão tentava deixar tudo aquilo para trás, sabe? Ele não tinha hábito de fazer coisas erradas ou usar coisas ilícitas como eu, mas bebia bastante. E certa vez, em uma dessas que ele brigou muito, ele foi no mercado e um rapaz brigou com ele porque ele disse que meu irmão estava furando a fila. E meu irmão disse que não, que ele estava ali já há tempo. E esse cara começou a implicar com meu irmão, até que saiu lá para fora e começou a brigar com meu irmão e ameaçá-lo. Pois, passados uns 2, 3 dias, esse cara cumpriu com a ameaça. Lu, mais uma vez, a vida me ensinou a ser maledite, porque neste momento eu queria vingança. Eu sonhava com aquilo, pois o meu irmão era meu parceiro desde criança, desde pequenos, era só nós dois. Pois a gente não fazia parte daquela família, a gente não era parte daquela família. Nós nunca fomos vistos como parte da família. E quando eu falo parte da família, eu não estou falando apenas da minha mãe. Se é que possa ser chamada uma pessoa desse jeito. E ela não tem arrependimentos, Lu. Mesmo passado esse tempo, ela não tem arrependimento. E sabe, de fato, ela parece ter sofrido um pouco com a morte do meu irmão, mas creio que foi tudo uma encenação. Pois o que importa para ela é os outros filhos. E o macho dela, é claro. Eu e meu irmão não éramos nada. E eles sempre fizeram questão de falar para a família toda que nós éramos ruins, malcriados e que aprontávamos no colégio, que tinha muitas reclamações, que nós batíamos nos outros irmãos, fazendo com que toda a família acreditasse neles e acreditasse que a gente realmente tinha problemas, que nós que éramos problemáticos. Ou seja, Lu, sendo assim, nunca houve apoio de lado nenhum. Meu pai, por ter desencarnado quando ainda éramos pequenos, a gente perdeu o contato com a nossa família paterna, mantendo só o contato com a materna. O que também aqui não posso chamar de família, pois são todos malditos. Nunca ninguém olhou o nosso sofrimento, nunca ninguém se preocupou com o que a gente passava. Todos fecharam os olhos, todos ignoraram. Todos passaram a mão na cabeça da minha mãe com o macho dela.
E sabe o que é mais triste disso tudo? É que hoje eu ainda levo e carrego comigo a fama de quem não presta. Ele usou outra palavra aqui, tá, gente? Devagar, mas eu não vou dizer. De quem não presta. Lu, para eles, eu me tornei ladrão, psicopata, várias coisas, das quais eu nem vou citar tudo aqui, pois seria sério demais. Chegaram a ponto de chamar os policiais para mim, de inventar coisas, a ponto de querer me fazer ir preso. Mas ainda bem que pelo menos dessa eu escapei, pois eu de fato não devia nada. Mas todas as surras que levávamos todos os dias, todos os castigos, a fome que passamos, a sede, eu não consigo esquecê-lo. Talvez vocês me julguem, diga que a gente deve perdoar. Eu não consigo perdoar. E de fato, sabe? Eu quero mais que ela se ferre e que ela pague por tudo que fez a mim e meu irmão. Pois meu irmão era uma pessoa boa, tinha sua família, tinha tudo, mas é como se ele simplesmente fosse qualquer um, pois sua partida não despertou assim tristeza na família. A maledita da nossa mãe, a fulana, fez um teatrinho lá, sabe? Um teatro mesmo. E depois ela esqueceu. Lu, eu acho que ela não lembra nem a data que tudo isso aconteceu. Se bobear, é capaz de ela ter esquecido o nome dele. Ah, detalhe, ela não conhece os netos, tá? Por quê? Porque nunca procurou, nunca quis saber. E como fulano, meu irmão, também não fazia questão de correr atrás. Não queria impor a ela sentimentos que ela não queria oferecer pra gente. Eu acredito que meu irmão morreu com isso, sabe? E de fato, Lu, eu não tenho paz, pois eu lembro de tudo que passamos, de cada detalhe. E olho para ela, vivendo a vidinha dela hoje com o maridinho dela. Eu não consigo sentir sentimento de amor, Lu. Eu sinto raiva e ódio por tudo que passamos. E saber que por conta de um maledito, ela fez tudo isso com a gente, permitiu que ele fizesse. E ela nunca sequer se arrependeu, Lu. Nunca. Ela permitiu ele nos machucar. Permitiu tudo isso. E ela nunca sequer disse, não faça ou pare. Não, Lu. Cada cintada, Lu, ficava marca. Às vezes até cortava, pois pegava a fivela. Era quase todo dia surra de cinta. Quando não era de cinta, era com vara. Mas não tinha um dia que nós escapássemos. E isso, Lu, tem cicatriz. Deixou cicatriz no corpo e na alma. Eu não sei qual o pensamento de vocês. Creio que talvez vocês me julguem por isso, mas eu quero deixar claro, Lu, que esse sentimento é verdadeiro. E eu não penso em mudar e nem penso me arrepender ou perdoar a fulana. Ela nunca foi uma mãe de verdade, nem para mim nem para o meu irmão. Aí vocês devem estar perguntando, e os outros filhos? Os outros estão bem, eles têm tudo, Lu.
Tudo que eu e meu irmão nunca tivemos, eles tiveram. Tudo que eu e meu irmão sempre tínhamos vontade de ter e nunca tivemos, eles tiveram. A vida que nós não tínhamos, eles tiveram. Detalhe, patrocinado com o que nosso pai tinha deixado para nós. Aí você pergunta, bom, mas vocês se dão bem com seus irmãos, né? Eles não têm culpa de nada. Não, Lu, não temos contato. Não conversamos, não nos vimos. Pois eles foram crescendo e aprendendo com um maldito que a gente não prestava, que eu e meu irmão não prestava. Esses viraram as costas para nós. Tinham medo, nojo de chegar perto da gente. Sempre quando tinha festa em família, eles faziam questão de mentir ou de ocultar datas ou festas para evitar que a gente fosse, sabe, com medo de a gente chegar lá de repente. Quantas e quantas vezes, Lu? Eu e meu irmão não temos nada. Nunca tivemos nada, mas ele sim. Meu irmão hoje não está mais aqui. Desencarnou cedo, Lu, muito cedo. E quando estava tendo a oportunidade de ter uma vida decente, da qual ele merecia, lhe arrancaram. Eu tô tentando me levantar, sabe? Mas talvez eu tenha que pagar um dia lá na frente ainda o que eu pretendo fazer ou o que eu talvez um dia faça. Pois eu acho que a vida não cobra às vezes, sabe? Enquanto nós vivemos esse inferno e eu ainda meio que vivo, a maldita e o maldito estão lá numa boa, sabe? Como se nada tivesse acontecido, como se eles nunca tivessem feito mal a ninguém. E aí tu deve me perguntar se ela foi no enterro ou no velório? Ah, ela foi, fez um teatro, mas nunca mais foi depois. Nunca mais. Eu que vou direto. Eu vou toda semana, todo mês. Eu e a esposa dele. Pois sempre que posso dou apoio para ela e para os meus sobrinhos. Pois eles ficaram desamparados. Mas a maldita nem lembra, nem fala. É como se ele nunca existisse para ela, Lu. É como se parece que para ela aquilo foi um alívio. Creio que ela deve pensar o mesmo sobre mim, pois deve desejar a mesma coisa. Enfim, Lu. Esse é mais um desabafo, sabe? Vocês podem me julgar, me criticar, mas é um desabafo. Pois eu não confio em ninguém, não tenho ninguém da família para contar, precisava contar para alguém. Escolhi você. Até porque vi um pouco da sua história e percebi que você sofre muito também. Bom, vendo que você é uma pessoa muito sensível a esse ponto e entende o que é dor, eu deixo aqui esse relato para você, se caso queira contar para os seus inscritos. Agradeço muito pela oportunidade e desejo muito que você consiga chegar onde quer, pois você é uma pessoa simples e também sofredora, assim como eu. Compartilhamos dores parecidas. Bom, como eu disse, muito sucesso para você. Espero logo ver você no topo. E ficarei feliz se isso acontecer e se até lá eu estiver aqui ainda. Um grande abraço a todos do fulano. E esse era o relato. Bom, gente, como eu falei, tinha partes sensíveis. Eu
Eu tô meio que sem palavras pra falar, gente. Eu não consigo falar assim muito dessas coisas, que isso mexe muito comigo. Eu também não tive uma infância muito fácil. Enfim, a vida pra mim nunca foi muito fácil. Então, se eu tenho uma história de vida, se um dia for fazer uma coletânea da minha vida pra vocês, eu acho que vocês vão chorar junto comigo. Mas eu fiquei com muita dó desses meninos. Eu não entendo por que tem mães que fazem isso. É, de verdade, é difícil entender e aceitar que nos dias de hoje ainda existam mulheres assim, que ao invés de priorizar os filhos, prioriza homens e negligenciam quem deveria amar de verdade. Bom, gente, eu nem vou comentar muito porque depois vocês ainda vão me criticar, mas é isso. Um enorme beijo pra vocês. Enfim, espero que não julguem o rapaz também. Só Deus e ele sabem o que eles passaram. Enfim, se for deixar comentário, deixe com respeito, por favor. E, enfim, ele mandou uma foto até dele e do irmão dele, dos dois pequenos e dos dois adultos. É engraçado que, gente, olhando esse pequeno, criança, a gente, né, não consegue acreditar que isso aconteça. Um é bem diferente do outro, um é totalmente moreno e outro é loirinho, mas os dois são muito bonitinhos, muito lindinhos. Infelizmente, um deles partiu, né? Ele mandou a foto dos dois grande e até do lugar lá onde o irmão dele tá, que é claro que eu não posso citar, enfim. Então, por isso eu peço mais uma vez que deixem seus comentários com respeito, tá? É isso, gente. Um beijão pra vocês. Até a próxima, tá?